vai falar hoje sobre odontologia e estética. A odontologia hoje, ela ultrapassa simplesmente o cuidado com os dentes, a própria ortodontia, e ela também trabalha justamente com tudo aquilo que se refere à face, principalmente a questão da estética. Acompanha com a gente esse VT, depois nós vamos conversar com uma especialista, tá bom? Não é de hoje que homens e mulheres se preocupam com a aparência. É de praxe o ser humano ter como referência um ideal de beleza, principalmente quando se trata do sorriso e do rosto. Depois da saúde, a estética é um dos elementos mais buscados pelos pacientes nos consultórios dentários. A harmonização facial tem ganhado destaque e a busca por essas técnicas está cada vez maior. Preenchimento labial, aplicação de botox, PRF, fios de PDO, bioplastia facial, aplicação de colágeno, bichectomia, rinomodelação, ultrassom microfocado, são inúmeros os procedimentos. A importância em encontrar um profissional especializado faz toda a diferença para que o sonho não se torne um pesadelo. O principal motivo para o aumento na busca desses procedimentos é o fato de ser sem cortes. Você consegue ter boca carnuda, testa sem rugas, queixo protuberante e nariz empinado sem precisar passar pelo centro cirúrgico. A beleza é uma característica relativa. Nem sempre acreditamos que somos bonitos, e cada pessoa tem uma percepção diferente sobre nós. No entanto, há algumas proporções que tornam os traços mais equilibrados. Em busca deste equilíbrio do rosto, a harmonização facial conquistou o coração de famosos e médicos que trabalham com estética. Venha entender mais sobre o assunto e todos os seus benefícios agora, no nosso Papo Reto. Bom, embora a beleza seja uma questão subjetiva, a filosofia fala que a beleza pode ser objetiva, sim, né? Tem alguns elementos, mesmo a questão da estética, quando se estuda a estética, a harmonização, né? Tudo direitinho. Nós vamos conversar agora, gente, vamos lá. Olha, eu quero receber aqui, estou recebendo a doutora Olga Castro Meng, ela é ortodontista, mas olha, o currículo dela é fascinante, veja só, mestre especialista em ortodontia na Universidade de São Paulo, residência na Universidade Fernando Pessoa, em Porto, Portugal, residência em Troia, em Portugal, 28 anos estudando ortodontia. Olha que ela tem um curso aqui que é engraçado, né? Mas é interessante. Curso de cadáveres fresco no Mark Institute, em Miami, também na Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. Ministra curso na APCD, na cidade de Bauru, né? Especialização de harmonia facial. Eu recebo com muita alegria, seja bem-vinda, doutora Olga Castro Meng. Doutora Olga, seja bem-vinda aqui na Rede Vida. Obrigada. Acho que deu um problema no áudio dela. O áudio dela. Eu acho que é o seu áudio deu, o seu microfoninho aí. Deixa eu ver. Conecta e desconecta lá de novo. Ela vai conectar. É porque esses microfoninhos de coisa Isso. Eu estava falando sobre essa questão na filosofia, a gente estuda. Uma das matérias é estética. Estética, e a filosofia vê como um dado objetivo. A beleza tem um dado objetivo, né? Ela tem essa coisa de você olhar e ter essa harmonização, né? E como chama aquela quando você coloca de um lado? Esqueci o nome agora, mas vamos dar o recado e depois a gente continua falando com a doutora Olga Castro. Tem um problema na comunicação lá. Eu vou conversar agora aqui, ó, com a doutora Olga Castro. A gente vai falar sobre, harmonização, a gente vai falar sobre estética. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Desculpe aí as nossas falhas técnicas aí. Desculpa, doutora. Seja bem-vinda. Imagina, eu é que agradeço o convite, estou muito honrada. A sua bênção, padre. Deus abençoe, Deus abençoe.
Olha. Espero conseguir passar um pouquinho do que eu sei para vocês. Muito bom. Mas vamos começar logo. Eu queria saber, a gente está vendo uma onda de harmonização, né? As pessoas falam harmonização, né? As pessoas harmonizam o rosto, fazendo com que, de repente, o queixo, os lábios... Qual que é o procedimento mais procurado? Nariz, lábio, ruga? O que é mais procurado, doutora? Hoje em dia acho que é uma mescla de tudo, viu? Mas acho que o carro-chefe aqui no consultório é Botox. O Botox é muito procurado, né? O pessoal não quer ter ruguinha. Então, Botox, depois acho que preenchimento labial, né? As mulheres gostam de ter o lábio mais carnudo, mais atraente, confere mais feminilidade. E depois, acho que o meu carro-chefe aqui no consultório é o nariz. Né? Porque o nariz é o centro da beleza. Então, quando você tem um nariz mais centrado, fica tudo mais bonito. O nariz, e o nariz o quê? O que é o nariz bonito, que é considerado assim o nariz bonito? É o nariz empinado, o nariz arrebitado? O que é o nariz bonito? Um nariz mais fininho, um nariz mais arrebitadinho. Na verdade, ele tem que estar em harmonia com a face, né? Porque não adianta você ter um rosto muito largo e o nariz fininho, então tudo é bem proporcional. O nariz ele tem que ter mais ou menos o mesmo tamanho do lado do olho esquerdo, a medida do olho esquerdo tem que ser mais ou menos a largura do nariz, então tudo é proporção na face. Por que o olho esquerdo, o olho direito é um pouco diferente? Não, eles preconizam a parte do olho esquerdo, tem diferença sim. Olha que coisa interessante. Doutora, quando a senhora fala de botox e também de preenchimento, são duas coisas diferentes, né? Qual que é a diferença do botox e do ácido hialurônico? Porque o ácido hialurônico, a gente vê ácido hialurônico em produtos que a gente passa no rosto também, mas é diferente, não é? Sim, vou falar primeiro da toxina do Botox, né? Sei. O Botox ele vem num vidrinho, né? E a função dele, básica dele, é paralisar músculo, né? Então ele paralisa o músculo facial. Então geralmente a gente coloca no terço superior da face. Às vezes as pessoas falam, coloca Botox aqui em mim. Então assim, a gente usa mais em região de testa e nas ruguinhas orbiculares dos olhos, tá? Por quê? Porque ele promove um congelamento do músculo. O músculo dá uma travada e alisa aquelas ruguinhas finas, né? Se você já tem uma ruga mais... A gente fala ruga estática e ruga dinâmica. Quando você tá parado e você não tem ruga, aí ok. Agora, quando você mesmo parado, sem fazer nenhum movimento, você já enruga, aquela ruga, ela já vincou. Então, aí, além do Botox, a gente tem que fazer algum tratamento. Então, o Botox, ele serve para isso, para dar uma amenizada e para tratar também. Porque a partir do momento que você aplica um Botox, você não vai mais fazer a ruga, né? Então, você, como se fosse uma prevenção da ruga, né? Para você não vincar. Olha, e o ácido hialurônico já é completamente diferente, né? O ácido hialurônico já é um gel, a gente aplica com cânulas, com seringas com cânulas, e ele promove um preenchimento na região. Então, além de tratar a região, ele ainda promove um preenchimento, uma elevação de tecidos. Olha, eu só quero esclarecer... Não sei se entenderam. Não entendi, isso ficou muito claro. Só quero esclarecer que enquanto a gente está conversando, as imagens que vocês estão vendo, elas fazem parte do arquivo e do trabalho da doutora Olga. Então, essas imagens aí são todos trabalhos que ela realizou, né? São fotos dela, são fotos do trabalho. Doutora, a senhora falou do ácido hialurônico, ele é o chamado preenchimento. Ele, então, que preenche, deixa as pessoas com os lábios, né, com os lábios mais volumosos, é o ácido hialurônico? Isso, o ácido hialurônico, ele serve também para preencher o lábio. Ele preenche, né, em lábios finos, ele torna o lábio mais consistente, mais volumoso. Então, hoje em dia no mercado a gente tem vários tipos de ácido hialurônico. Isso vai depender da densidade dele. Tem leve, médio e pesado. Sei. Então, ele além de preencher, ele também pode ser usado na região da face. Então, para aquelas quedas, a gente geralmente mostra, né, quando o paciente vem no meu consultório, eu procuro mostrar para ele
tem uma queda na face, deixa eu mostrar aqui, ó. Uma queda é quando a pessoa vai ficando mais para baixo, vai ficando mais vincado também, E ela vai perdendo um pouquinho. Na verdade, quando a gente envelhece, o arcabouço ósseo vai aumentando, né? Não sei se você consegue ver. Tô vendo, tá perfeito. Então, quando a gente é mais jovem, o nosso osso tá aqui. Aí, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa estrutura óssea. Daí, aonde ficam os compartimentos de gordura segurando na face, eles não têm aonde suporte, né? Então, o que eles fazem? Eles acabam caindo aqui, onde é o bigode chinês. O que o ácido faz? Ele promove essa sustentação, como se fosse uma barreira de osso, né? Então, ele vai manter os coxins de gordura no local. Então, o ácido hialurônico, ele tem esse efeito, ele promove uma sustentação na região que você perde, óssea, gordura. Então, a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando com o rostinho mais derretido, mais caído. Então, o ácido hialurônico, ele tem esse efeito de promover uma sustentação da face. Que interessante, eu não sabia que a gente ficava com um buraco do olho maior no osso, que interessante. Maior, sim. Gente, por isso que a gente vai ficando aquele buraco. Por isso que as coxinhas de gordura caem. É mesmo, e aí a estrutura aqui vai caindo. Olha, tem gente que fica até bem... olha que interessante. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse ácido hialurônico, ele fica pro resto da vida ou ele vai saindo também? Não. Ele fica mais ou menos um ano, mais ou menos ele fica. Depende da reticulação dele. Quando a gente tem a reticulação do ácido hialurônico pesado, ainda fica um resto que a gente fala BDDE, que é a parte que a gente continua mantendo. Por isso que as pessoas falam, mas eu fiz ácido hialurônico, mas acho que eu ainda tenho um pouquinho. Então, a densidade do ácido hialurônico ainda resta um pouquinho na face, ainda fica. E o senhor sabe que a gente já tem ácido hialurônico no organismo, a gente vai perdendo com o envelhecimento. Olha que interessante. Doutora, o Botox também, ele, uma vez feito, ele precisa ser repetido também ou é para sempre? Sim, o Botox, ele de bula, ele dura de 3 a 6 meses, né? Então, infelizmente, a gente, depois dos 3 meses, a gente acaba... Porque o que acontece? Ele promove uma sinapse, né? Então, ele congela a musculatura e depois de um mês, aquela musculatura volta a funcionar. Então, a gente volta a fazer os movimentos e ele acaba dando de novo para mexer a musculatura. Então, por isso que o Botox, ele tem esse período curto, infelizmente. Nossa. Então, o que a gente fala? Para fazer pelo menos 2 vezes por ano, para você se manter pelo menos legal, né? Não ter as rugas sempre vincando. Muito interessante. Olha, eu tô gostando demais da conversa porque tá muito bom. Deixa eu falar uma coisa. E o que é os fios de PDO? A gente falou no começo do VT, fios de PDO. O que é? Então, os fios de PDO, eles são usados hoje muito na área da medicina estética, da odontologia, né? Quem inventou foi um médico coreano, ele introduziu em 2006 na odontologia, foi aprimorado porque eles não tinham farpas. Eu tenho até um aqui para te mostrar. Deixa eu ver. Ele através de agulhas de acupuntura, introduziram esses fiozinhos que são, tem o farpado, tem liso. Para que ele serve? Para tracionar tecido. Então, os lisos, eles tratam a pele, a gente pode colocar na região aqui do olho, aonde na região de... Então, quando você quer tracionar os farpados, né, que eles têm uma força de sustentar a face, você coloca aqui, através de um buraquinho, você introduz esta parte da cânula e remove. O fio fica lá dentro, sem nenhum desconforto, tá? Eu sou muito apaixonada por esse tratamento, porque além de ele ter um leve lifting, efeito de lifting, ele trata a pele, porque o PDO chama polidioxanona, é uma substância que tem introduzida nesse fio. Esse fio fica mais ou menos 180 dias, ele reabsorve, e depois de um tempo... É legal você refazer. Então, a gente imagina assim, pelo menos uma vez por ano, você fazer um tratamento desse, ou preenchedor, ou bioestimulador,
é bem interessante. A gente usa bastante hoje na odontologia, porque a face, ela corresponde a engloba toda. Se você está derretida, você acaba levantando, sustentando e mantendo essa face melhor. Ô, doutora, né? Então a gente tem eles... Pode falar. Não, esse fio, ele não precisa ser arrancado depois? O corpo absorve? Não. Olha! O corpo reabsorve, Que coisa maluca! O corpo reabsorve e trata, né? É, muito interessante. Ele provoca uma injúria local, vai inflamar os tecidos e depois de um tempo, 180 dias que ele reabsorveu, que muitos me perguntam, doutora, mas você vai colocar e ele reabsorve? Então, não vale a pena. Vale, porque nessa região forma uma trama de colágeno. Formando uma trama de colágeno, vai sustentando esses tecidos no local. Nossa, mãe. A senhora ia mostrar o que agora? Eu cortei a senhora, desculpa. Não, imagina. Então, aí a gente tem também os pequenininhos que a gente pode colocar em sobrancelha, elevar a sobrancelha, porque a sobrancelha faz parte de uma das quedas importantes da face. A gente vai envelhecendo, vai ficando com o olharzinho triste, né? E geralmente os pacientes, eles pedem, eu queria levantar minha sobrancelha. Então, esse também é um tratamento, a gente fala que também faz parte de um bioestimulador de colágeno, porque ele estimula o colágeno na região. E o micro... É muito legal, é como se fosse uma linha de acupuntura. Olha que interessante. Ô, doutora, e o ultrassom microfocado? O que é ultrassom microfocado? Então, o ultrassom microfocado, é uma nova tecnologia, né? Para quem não quer sofrer, tipo, pós-operatório de fios, você vai ficar aí quietinha, não pode deitar, né? Porque o fio, ele tá ali no tecido, então, promovendo um estiramento da região, então a gente pede para não fazer exercício físico, para ficar quietinho, pelo menos uns 15 dias sem fazer exercício físico. Já quem não quer esse pós-operatório, quer sair, fazer o procedimento e já quero ir para a piscina, já quero ir fazer minhas coisas diárias, então a gente indica fazer ultrassom microfocado, que é um aparelho que ele emite um calor, tá? Para melhorar a flacidez. Então ele vai fazer mais ou menos o mesmo efeito de lifting dos fios. Através de ondas, né, de ultrassom, ele emite esse calor e consegue atingir a camada profunda da pele. Por exemplo, na região da bochecha, que a gente tem uma densidade maior, você vai colocar uma densidade mais alta, mais elevada de calor para esse tecido ser sustentado, porque ele promove uma microcoagulação na região, e esses pontos de coagulação, eles variam, né, a profundidade, pode ser de 5 milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro, então dependendo do local colocado, a gente vai fazer esse tipo de aplicação. E essas fibras colágenas no tecido, elas ficam abaixo da pele e o tecido gorduroso, ele vai levantando, né? Porque o ultrassom, ele promove aquele calor local. Sei. E depois que ele promove aquele calor local, ele sustenta, é como se grampeasse a pele, colasse a pele. Sei. Então ele promove também o efeito de lifting. Então, assim, além dos fios, além dos bioestimuladores, a gente tem hoje uma tecnologia avançada que é o ultrassom microfocado para quem não quer nenhum desconforto no pós-operatório. Gente, mas é muita coisa boa para fazer. Deixa eu perguntar uma coisa só. Só mais duas perguntas, Rodolfo. Só mais uma, rapidinho. Rodolfo tá me apressando aqui, doutora. Aqui, ó. Aqui, deixa eu falar uma coisa. Hoje... A gente sempre relacionou mais a procura da estética com as mulheres. Mas hoje a procura é tanto homem quanto mulher? É mais ou menos igual? Sim, os homens também querem. Os homens também são vaidosos, né? Eles também não querem ficar atrás das mulheres, não. Porque senão hoje em dia a mulher fica toda jovem e o homem vai ficando por trás. É verdade. Então hoje todo mundo... É verdade. Hoje todo mundo pode adquirir, pode vir. Eu tenho bastante paciente, botox, então, contorno de mandíbula, os homens gostam muito, porque confere mais masculinidade pro homem, O que é contorno de mandíbula? Hoje em dia a gente tem... Contorno de mandíbula faz o quê? Contorno de mandíbula a gente também pode fazer o ácido hialurônico, a gente coloca para contornar
ou mesmo o efeito dos fios e do ultrassom também faz esse efeito de lift, porque a gente vai perdendo esse contorno com o envelhecimento. Vira uma coisa só, pescoço eu acho que eu tô perdendo. E ângulo de mandíbula, a gente some. Então, quando você faz esse tratamento, você define mais essa região. Então, é muito procurado hoje o contorno para homens. E as lentes de contato no dente? Ainda o pessoal está procurando muito, doutora? Muito. Os famosos hoje, a maioria, se você for analisar, né, cantores, tudo, eles hoje procuram muito lente de contato. A gente precisa só tomar cuidado para não ficar tão artificial, né? Porque o sorriso bonito é o branquinho, mas artificial não, né? Então precisa ter um sorriso agradável que a pessoa olhe e fale, nossa, que sorriso bonito, não o esquisito, né? Aquela coisa que tá fora do normal. Mas é muito procurado, elas são umas lentes fininhas, né? São cimentadas nos dentes, tá? Então o pessoal pergunta muito, mas vai desgastar muito o meu dente? Não, quando a lente de contato ela tem 0,4 milímetros de diâmetro, ela é muito fininha. Eu costumo até dizer que ela é como se fosse uma fórmica, depois cimentada, ela é bem durável. E a gente faz de resina ou de cerâmica. Então, assim, dura muito tempo. Nossa, é muito procurado e o sorriso hoje é carro-chefe, né? Quem não tem um sorriso bonito... É verdade. Olha, doutora, a última pergunta. Doutora, se eu quiser fazer tudo isso, eu posso procurar a senhora faz para mim? Viu? Opa! O maior prazer do mundo. Olha, vou fazer todas as coisas. Apesar que o Padre Junarez está ótimo. Era isso que eu queria escutar. Tá ótimo, Padre. Tá lindão, não precisa. Doutora, eu queria muito agradecer a senhora. Eu vou passar os contatos agora. Quem quiser procurar a doutora Olga ou ligar para ela para obter informações ou até mesmo orientação, se deve fazer ou não deve fazer, sempre, é claro, com a ajuda de um especialista, com a ajuda de uma consulta que a gente vai ter. Então, veja lá. No Instagram, @doutora Olga Castro, DRA Olga Castro, _harmonização. Isso no Instagram. Vai lá no Instagram dela para pergunta, fala, de repente até marca uma consulta para ver se dá para fazer uma harmonização. @doutora Olga Castro, _harmonização. Atenção, tá certo? Ou então você pode entrar em contato com ela pelo WhatsApp. 0 operadora 14 99 708 8147. Vai ter que ter outro telefone lá. Por que tá aparecendo outro telefone lá, gente? Tem outro telefone aparecendo lá no coisa. É qual o telefone? É esse aí, ó. É o 0 operadora 14 3815 8433. Esse é do consultório, né? 53 é do consultório. Mas o telefone, eu dei o celular dela. Coitada dela, vai ligar o celular para... É o WhatsApp, ó. 0 operadora 1499 708 8147. E ou no Facebook, Olga Castro. Olga Castro, você pode procurar. Doutora Olga Castro, muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz. Eu acho que a senhora tem que voltar aqui para a gente conversar mais sobre isso. Muito interessante, muito interessante.